Fala pessoal, mais um Umbcast no ar. E aqui, eu tô com um cara que é especial pra caramba, só que assim, essa visita que ela é sempre muito especial, ela tá se tornando mais especial desde o começo, porque depois eu vou mostrar aqui pra vocês o que a cooperativa tem de qualidade, que começa até nos bastidores aqui. Eu recebi um kit de boas-vindas aqui, um presente do meu querido convidado Jorge hoje, que olha, eu vou falar, nunca recebi nada igual aqui, então eu tô começando com esse sorrisão, não é à toa. E esse bate-papo promete bastante. Eu trouxe um cara que ele representa o terceiro maior sistema cooperativista de crédito do Brasil, que é a Cressol, casa pela qual tem um carinho absurdo. Você que me acompanha, viu em AgriShow do ano passado, ano retrasado, eu fazendo uma verdadeira imersão dentro dos estandes, eu gosto demais, então para mim, eu até brinco que, agora fugindo um pouco do mercado financeiro, a minha cor preferida é laranja. Se você for ver garrafa que eu posto, tudo é de mim, é uma coisa minha pessoal desde criança, mas não é só por isso que eu tenho identidade com a casa. É uma casa que ela faz muitos alunos nossos realizarem sonhos, e faz muita gente no mercado financeiro realizar sonho, e também muita gente que hoje não teria um atendimento bancário ali na sua região, ser muito bem atendida pelo sistema que cresce pra caramba, cresce no agro, na PJ, na pessoa física. Então o bate-papo vai ser muito especial sobre a Cressol, sobre o cooperativismo, claro, sobre a história também desse cara incrível. Jorge Varanes, muito obrigado pela sua vinda aqui na escola, obrigado pelo seu tempo. Vindo de outro estado, aqui em São Paulo, um dia de chuva, um dia de muito trânsito, estamos aqui para um bate-papo que eu tenho certeza absoluta vai ser muito, muito transformador. Tamo junto, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar participando aqui hoje, né? A gente vai falar aí da Cressol e isso enche de orgulho por tudo que a Cressol faz hoje nas comunidades. A gente vai falar de carreira, a gente vai falar um pouquinho do agro também, né? Que o agro não pode faltar? Não pode faltar e é o que movimenta grande parte. Aí 1/4 do PIB do Brasil é agro, praticamente, né? Então, e assim, aqui, isso. Pessoal, vale lembrar até um pouco da distribuição, tá? Ele é diretor comercial da Central Cressol Bazer, que ela representa boa parte do que é o sistema hoje no Brasil. E aqui, o Jorge está representando a cooperativa. Eu falo por quê? Quando a gente fala de um banco, é Bradesco de Opacachuí. Santander, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Itaú, idem. A cooperativa tem um sistema e eu tenho ali as singulares, as cooperativas que elas formam esse sistema através da união, né, dessas forças. Então, e eu falo com o coração aberto que nos últimos 4, 5 anos, talvez o nosso maior legado para a nossa audiência seja abrir os olhos sobre o cooperativismo. Porque aqui eu tenho recebido bastante gente. Quando eu falei com a Grace, que é a nossa Relações Públicas, que eu queria falar muito com o Jorge, porque, um ponto, toda pessoa que vem aqui, ela teve alguma indicação. A gente sempre pede, indica alguém que você quer vir aqui entrevistar ou conversar, e você foi indicado, tá? Então sempre tem alguém que por trás te validou para falar, pô, quero que esse cara venha conversar. E você vem representar um sistema que ele tem feito muita diferença na vida do associado, na vida de quem trabalha no mercado financeiro, né? E quando eu falo de eventos, pessoal, eventos eles são muito legais, né, Jorge? Que eles mostram fica mais palatável o crescimento da cooperativa quando você vai conversar com as pessoas e você vê uma multidão saindo de banco, indo para a cooperativa. Sim. E aí você vê uma multidão que fala, não, a cooperativa paga menos, tal. E os bastidores, gente saindo de banco para ganhar mais em cooperativa, para ser mais feliz em cooperativa. Então, nessa conversa também, eu quero que você quebre alguns paradigmas sobre o cooperativismo, porque não é só a Cressol. Todo o sistema cooperativista de crédito do Brasil ele é muito forte e ele tem feito pessoas no agro, na PJ, no middle, ganharem mais do que ganhavam em banco. Essa coisa de que banco paga muito mais, vamos colocar isso aqui meio que em segundo plano, porque o mercado mudou radicalmente. E a Cressol é uma das casas que se destacam nessa questão de qualidade de vida versus remuneração. Porque não adianta você também ter uma remuneração boa e você ter que vender a alma pro diabo, né? E fazer uma coisa que faça sentido também entra nesse peso não financeiro das escolhas profissionais. Jorjão, conta um pouco pra gente da tua trajetória, que é uma trajetória muito rica, né? Eu quero que você construa aqui pra gente o que você fez antes de estar hoje, você está hoje na Cressol, mas também que você me traga em que momento que o cooperativismo ele entrou na tua veia, porque eu descobri que é um vírus que você pegando nunca mais você consegue escapar dele, você, né? Se apaixona, e ele faz você mudar totalmente a tua percepção, acho que até de vida, quando você conhece o cooperativismo. Você começa a ver que as pessoas elas podem ser pessoas melhores, né? Pela ideia, pelos pilares, pelas premissas das cooperativas. Conta um pouco pra gente da trajetória e quando que a cooperativa entrou no seu radar.
Legal, Ronaldo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei com 11 anos de idade. Caramba! E o pai tinha uma empresa, né? Não era trabalho escravo ainda na época, né? A gente podia trabalhar à vontade, então eu ajudava o pai ali. Então nessa geração raiz não tá, a geração Nutella não tá preparada para isso não. Entregava jornal. O pai tinha um jornalzinho de classificado, né? Era papel ainda, né? Então a gente tinha esse movimento ali. Entregando a idade aqui, né? Então era bem legal esse movimento. E aí nessa jornada eu trabalhei em várias empresas privadas, trabalhei na parte de venda, trabalhei na parte back-office, trabalhei com ISO 9001, que era a parte toda operacional, montar sistema. Então eu tive uma jornada bem longa aí em várias áreas. E aí quando eu entrei na primeira cooperativa, entrei como caixa. E conhecendo esse movimento na cooperativa, Ronaldo, foi uma coisa bem diferente para mim. Conhecendo a vivência daquele movimento. E Francisco Beltrão? Não, eu sou de Minas Gerais. Tá, mas então, nessa época você trabalhou em Minas. Trabalhei em Minas. E Minas é muito forte o cooperativismo também, né? Bem Quando forte. você entrou em cooperativa, você tinha uma ideia de que assim, eu vou passar por aqui para ir para banco, ou você de cara já entendeu que ali você poderia construir sua carreira? Eu estou fazendo essa pergunta, João, que muitas pessoas... Até para entender a transição. Pessoas vêm aqui nos falando, não, eu vou entrar em cooperativa para depois ir para banco. Pô, nem entra. Porque se você vai entrar num lugar, a mesma coisa que você fala, pô, conheci uma pessoa, eu vou namorar um pouco para depois namorar outra e casar. Não, pô, ou você entra de cabeça ou você não entra, né? E Sim. você entrou na cooperativa já sabendo que ali tinha um espaço para crescimento, na época. Exato. Antes de entrar na cooperativa, eu tive um período de estágio no Itaú. Legal. Só que era estágio. E Varejo, agência? Varejo, agência. E aí, na oportunidade de me efetivar, as condições não eram iguais à do banco na época. Hoje se igualou muito, o que tu falou tá correto. Então, hoje, remuneração, qualidade, tudo que você tem de portfólio estrutural de uma carreira, hoje na cooperativa, ela está muito próxima do que é os bancos, ou igual ou melhor. Até melhor. Então, tem bastante mudança nesse processo e nesse meu tempo de cooperativa. E aí, quando eu entrei lá, realmente eu vi isso. Tem até um case bem engraçado. Quando eu entrei lá, a cooperativa, ela, no sistema dela, aquelas assinaturas que você confere, o cheque, era na mão. E o sistema estava pronto para você ter aquela assinatura e conferir. Legal. Então, a primeira oportunidade que eu vi foi assim, eu não vou ficar levantando toda hora, né, para poder conferir uma assinatura. E aí, o tempo que eu fazia isso, eu ia escanear aquelas assinaturas, ia colocando na gestão, e eram 1.000 e poucos cooperados naquela agência. E aí eu já fui me destacando ali, porque toda a rede da minha cooperativa, ela não tinha essa gestão digital ainda. Só a minha agência que foi feita. E aí, era um piloto? Era um piloto ali que eu fui fazendo de cara e coragem. Eu vi que o sistema tinha oportunidade, vi que todo mundo estava fazendo na mão, ninguém se mexia, eu falei, vou fazer. Deixa aí, legal. E foi. Então, assim, essa questão da proatividade, ela sempre me puxou muito, né? Então, quando eu falo de carreira, eu via muito que o ambiente tem de oportunidade, né? Tinha seus desafios tecnológicos, isso aí tudo certo. Mas o que me tem de oportunidade que eu posso fazer para entregar valor aqui, né? Tanto para a cooperativa, como para... E aí essa grande diferença de entrega de valor para o cooperado. Entender toda essa roda do cooperativismo, Ronaldo, eu vejo que ela é o grande ganho para as pessoas que não têm nem noção o que é. Não só da carreira, mas ela pode se tornar funcionário, cooperado ao mesmo tempo, de ter a conta lá. E essa movimentação gera resultado e ela participa do resultado ainda da cooperativa. Então você é dona junto. Você é dono de um banco. Entende? Tipo, os caras, olha que, tipo, qual é o valor disso, entende? É muito simples, você vai, abre a conta, você é dono do teu banco, né? Que aí é a cooperativa, no caso, e você toma decisões, você participa daquilo ativamente, você tem uma gestão muito diferente. Então, mesmo entrando no caixa, Ronaldo, eu tive essa atenção em entender como que funcionava o modelo. E ali oportunidades, cara, são muito grandes. Como no mercado tem, mas na cooperativa é muito interessante isso. Então essa transição de carreira, até eu chegar numa assessoria na época, a assessoria eu fiquei 3 anos nesse período de assessoria, foi onde eu tive muita prática de visualizar diferentes gestões, então visitava muitas agências, conhecia muitos locais, então, tipo, na cidade X em era loco mesmo, indo na ponta para poder... Visita. Então eu fazia toda essa visita presencial, né? Então, e uma coisa que me acompanhou muito e na minha jornada de crescimento, então hoje eu sou diretor da Central, né, Baser, essa questão de mobilidade, cara. Isso para mim é uma coisa que assim, ó, se você quer exponencializar e rápido, você muda.
Não, eu quero ficar lá. Você vai crescer, independente, você vai crescer, porque, por exemplo, o sistema Cressol ele cresce 30% em média nos últimos 7 anos, é o sistema que mais cresce. Né? Caramba, é muita coisa. É muita coisa. Então, a cada 4 anos, nós dobramos o tamanho da Cressol. Qual que é o tamanho hoje da Cressol em relação a singulares e agências? Hoje a Cressol ela tem 1.000 agências, ela já ultrapassou as 1.000 agências, a gente tem 57 singulares, né? E elas somadas ali são mais de 53 bilhões em ativos. Nossa, é muita coisa. É uma gestão financeira muito robusta. Quantidade de associados? 1.100.000 já. E colaboradores? Colaboradores chegando aos 12 mil colaboradores. É grande pra caramba. E em plena expansão, né? Vale até para título de comparação, mais funcionários do que Nubank, BTG, XP, né? E ainda essas vagas estão muito bem distribuídas também, né? Muito. Porque você tem um alcance regional que só o cooperativismo tem. E aí quando você, voltando aqui, essa questão no que você trouxe de preocupação genuína pelo associado. Isso no início da tua decisão de olhar cooperativismo pesou bastante também, né? Porque você consegue colocar a cabeça no travesseiro à noite, ganhando dinheiro e fazendo algo que é bom efetivamente pelo associado. Porque aqui, pessoal, aqui é um papo muito franco, aqui é uma conversa muito, muito tranquila. Vamos lá. A cooperativa, ela necessita da ambidestralidade. Ela tem que ter propósito, ela tem que ter resultado. Só propósito, sem resultado, não para de pé. Resultado a qualquer custo, para menos ainda de pé. Então você tem que ter essa visão de que você é dono, você é responsável, e isso deve ser traduzido em uma atuação muito mais transparente, honesta, justa, e a cooperativa ela cresce sem parar, porque ela começa a mostrar para a população que ela é uma instituição capaz de fazer que o cliente bancário não necessite mais de um banco, sendo associado, ele vai ter tudo dentro da cooperativa. Você tem, por trás da cooperativa, você tem ali o banco cooperativo, que ele é o que dá o respaldo, né, para você poder operar. Então você tem um portfólio de investimentos infinitamente melhor do que era antes. A Cressol hoje ela entrega a solução para o produtor rural, para a indústria, ela entrega linhas de crédito que elas são cada vez mais sofisticadas. A IA entrou muito forte na modelagem para concessão de crédito para o cliente, para o associado, pessoa física, jurídica. A cooperativa começa a ganhar espaço no pessoa física alta renda, porque você, atendendo o produtor rural, você também tem que ter uma solução sofisticada na pessoa física, porque senão você não consegue ter o associado com uma principalidade, né? Então é um ponto-chave você poder atender o associado, seja na empresa, seja na lavoura dele, seja na vida pessoal, com a família. E isso que o Jorge está vindo representar hoje, pessoal, é uma coisa que eu tenho todos os dias aqui carinho em vir reforçar para vocês, porque a gente vê as pessoas sendo transformadas. É um negócio muito doido. Eu falo que quando eu vou em evento, primeiro que eu tenho um carinho porque de reciprocidade, porque como a gente é recebido, é uma coisa que ela é incomum. A cooperativa ela é muito humana. E como a gente vê as pessoas sendo transformadas. A Cressol contratou um aluno nosso com 49 anos, um tempo atrás. E assim, ele tinha desistido de trabalhar no mercado financeiro. Ele tinha desistido. E aí eu vi uma vaga no LinkedIn, eu chamei o líder, cara, de forma espontânea, falei, cara, tem um aluno nosso na sua região. Pô, posso te apresentar ele? E o aluno chamou ele e a conversa durou 2 semanas e ele entrou. E o cara muito bom, muito bom. Só que ele ouviu de um banco que ele era bom, mas ele tinha dado prazo de validade. Imagina um pai de família ouvir um negócio desse de um gestor de banco. E não tem, eu sei que o banco contrata também pessoas mais experientes, mas olha o que a cooperativa fez. Ela devolveu para esse cara a dignidade. Devolveu para esse cara a vontade de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro, de levar o sustento para casa. Esse cara tinha desistido, eles começaram a fazer aplicativo, esse nosso aluno, porque ele falou, eu vi isso de um banco. Eu falei, cara, não leva isso como verdade. Uma pessoa, desculpa, um idiota te falar uma coisa dessa, você não pode achar que o teu destino foi selado por um cara que fala que não sabe. E a Cressol, assim como outras pessoas também, ela fez esse nosso aluno voltar a ser feliz, cara. É um negócio muito bacana. Cara, é exatamente isso. O cooperativismo e a Cressol, assim, em essência, ela tem muito forte ser cooperativa, Ronaldo. Então, assim, isso que tu está trazendo é transformar vidas quando a gente começou. Então, a Cressol lá em 95, quando ela começou,
que ela queria? Gerar renda para o pequeno produtor através do crédito, dar uma forma dele se sustentar, dar uma forma dele evoluir a renda dele. Ele tinha um pedaço de terra, mas não tinha como plantar. Nós temos cooperado que tem 1 hectare de terra. E você consegue pequeno, hoje... E a gente faz isso lá. E a gente lá em 95, a nossa missão, o nosso propósito, ele não muda, sabe? E sempre fazer, entregar algo de valor. Valor para transformar 95, a vida dele. Desde 95. Desde 95. 31 anos de... E você falou um ponto, o Ronaldo, que meu xará, um dos muitos colegas que me receberam na AgriShow do ano passado, cara, se você tivesse combinado, você não teria falado tão igual. Eu tava conversando com ele lá, eu fiz um take com ele bem rápido sobre como que pode se destacar na carreira dentro da cooperativa. E ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, ele falou, o tamanho da sua disponibilidade, ele impacta diretamente as suas possibilidades. Sim. Ou seja, se você ficar aqui, que nem a plantinha, pô, criou raiz ali, meu vaso tá ali, você vai crescer? Vai crescer, mas você depende de fatores que fogem do teu controle. Agora, se você tiver mobilidade, gente, o jogo é outro. Isso vale para banco também? Vale. Só que cooperativa, pessoal, tem muito a expandir. Corrige, Jorjão, eu tinha visto um tempo atrás, eu vi em dezembro, me corrige, mas eu tinha entendido num estudo que eu pesquisei, foi até na Conacred, que teve agora em novembro, né? Que o cooperativismo ele tem hoje de 12% a 13% de share de mercado. É um número aproximado disso, né? Isso aí. Hoje que o cooperativismo tem. Cara, a gente fala de uma agenda que as cooperativas têm para chegar a 25%. Tem países de primeira economia que a gente tem participação de 45%, 50%, 70% de participação do cooperativismo na indústria. Ou seja, tem chão pra caramba aqui. E aí tem um ponto-chave que é, enquanto fecha a agência de banco, no outro lado, as cooperativas elas estão colocando agência. E aí, pessoal, entra um compromisso das cooperativas que é muito importante você compreender. Porque, vamos lá, eu sou muito grato, eu trabalhei em banco, né? E eu lembro que em 2009, Jorge, a gente está falando aqui, a gente não está falando da instituição, está falando do movimento. Do Bradesco, e me orgulhava bastante que tinha ali na época aquela Bradesco Presente, que você tinha lá a criação de agências para a população ribeirinha, você via... E os bancos todos, eles vieram, cara, abrindo e depois eles vieram fechando. Hoje, perto da minha casa, eu tinha 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu tinha 9 agências bancárias. Hoje eu tenho uma bancária e 2 cooperativas. Isso aí. Ou seja, e é uma região que ela é central, São Paulo, é uma região boa aqui de São Paulo. As cooperativas elas estão vindo para os grandes centros, elas estão vindo para onde antes era inimaginável ver uma cooperativa, né? Porque elas estão indo onde o pessoal tem grana, elas estão indo para médias empresas e grandes empresas, no middle e corporate, e elas estão vindo para agronegócio, como elas sempre foram, mas com ainda mais apetite. Ou seja, se a pessoa que está na cooperativa tiver mobilidade e pudesse jogar, ela aumenta muito a chance de crescer. Muita coisa. Cara, a Cressol ela vem nesse processo de expansão, e o que ganha jogo no cooperativismo, Ronaldo, é muito a parte da governança junto à cultura. Por quê? O conselho de administração de cada cooperativa singular, eu comentei aqui que a gente tem 57 cooperativas singulares, né? E aí que o cooperativismo ganha muito porque ela vai muito no local. E aí quando eu tenho esse conselho é formado de pequenos agricultores, de pessoas envolvidas no que é o core do negócio da Cressol, que é o pequeno produtor, que é o varejo. E médio produtores, a gente trabalha junto a cooperativas e tudo, a gente atende toda a gama, mas a gente quer aquele funcionário presente ali. O gerente da agência, ele é o diretor, ele é o dono do local. 70% das nossas agências são em cidade até 50 mil habitantes. Então você vai ter salário 70% até 50 mil habitantes. Caraca, que legal. Então isso. Você tem um cara que tem mobilidade e ele vai ter um bom salário, ele vai ter participação fora todos os benefícios do mercado financeiro, ele vai morar numa cidade que ele tem segurança, ele vai conhecer bastante gente. Cara, assim, ó, para carreira, Ronaldo, não tem igual. Se o cara tiver querendo construir família e tudo, cara, ele consegue na Cressol. Assim, ó, se você juntar o seu pessoal com o teu profissional e teu familiar, entender que a Cressol, ela no meio disso, vai te gerar valor, cara, assim, ó, você detona de ir, você explode. Porque, assim, ó, a oportunidade de você gerar novos negócios.
Tem um ponto muito interessante, né, Cressol? A gente chega na local, a gente estuda as áreas de abertura de agência, e o que tu falou é muito correto, os bancos vêm saindo e as cooperativas ganhando espaço, e a Cressol olhando para isso, e como a gente tem essas cooperativas bem localizadas, elas conseguem mapeando as cidades que temos maiores oportunidades de negócio. Legal. E aí, né, nesse mapeamento, eu consigo identificando onde eu vou, e quando eu vou fundar uma agência, esse gerente ele é responsável por conhecer a comunidade e te convidar para ser um sócio fundador daquela agência. Você tem uma placa com teu nome de sócio fundador. Que bacana então, isso. Então, além, a gente tem agência que tem 100, olha 50, 80 sócios fundadores dentro daquele local. Então, a gente faz um movimento de pertencimento para trazer o cara para o cooperado entender que ele é dono daquilo. A pessoa que está trabalhando, ele entende que aquilo é dele. Ele, assim, ó, é um pertencimento de todas as esferas. Que a pessoa que está nessa carreira, Ronaldo, é um fenômeno, cara, assim, ó. E assim, você está falando assim, até arrepia aí, pessoal, aqui não tem nenhum tipo de combinação prévia, não. É porque o que está falando, o Jorge, ele é um cara aqui, com a história dele, ele poderia estar em banco, um grande banco médio, podia estar em gestora, podia estar, enfim. Escolher a cooperativa é fundamental para a cooperativa te contratar, porque você tem que entender que você vai ter salário, você vai ter tudo, mas você não pode vir pelo dinheiro, porque quem vir pelo dinheiro vai pelo dinheiro. Você tem que ter o propósito. E se você tem o propósito, é impossível você não se animar e não investir na sua carreira para crescer, porque se expande, se tem reconhecimento, se valoriza e tem, talvez o que falta para muita gente em outras vertentes do mercado, que é esse sentimento de ajudar genuinamente, de fazer o bem pelo cliente / associado. Aqui você encontra tudo isso. E eu fui visitar foi no início do ano passado, foi janeiro ou fevereiro, eu estava em São João da Boa Vista, Paraná. Uhum. E eu fui Vistas ao Brás, fui São João, São José da Boa Vista? São João da Boa Vista? Perto de Vistas ao Brás, agora eu não lembro. E uma das pessoas que eu entrevistei lá, que o meu professor levou para visitar, e eu conversei com o produtor rural, e ele é associado da Cressol, né? E eu falei, cara, o que você tem de sentimento? Porque a gente queria mostrar para os alunos a percepção do produtor rural. Aí ele falou um negócio que eu não esqueço, Ronaldo, isso aqui eu não herdei de ninguém, eu vim trabalhando sozinho. Ali com cada safra, cada lavoura que eu fiz, errei, acertei, eu fui crescendo, mas ninguém me deu nada. Isso aqui não foi herdado por um pai fazendeiro. E quando ninguém acreditava em mim, a Cressol acreditou. Aí eu falei, isso daí é o que você falou. Você está pegando associado de pequeno porte, esse cara vai crescer, ele nunca vai esquecer quem deu a mão para ele no início. Esse cara, claro que é natural que uma empresa e o produtor rural, ele vai se relacionar com 4, 5 casas, até porque a cooperativa não vai querer ter o risco dele todo, mas vai ter a principalidade. E eu lembro uma vez também nessas visitas que eu conversei com um colega de outro sistema cooperativista, mas que também eu gravei com ele e falei, cara, o que você acha de mais diferente? Ele trabalhou em banco e estava na cooperativa. Ele falou, Ronaldão, a cooperativa me permite ser tão próximo do associado que eu quero que esse cara não quebre nunca, mas se esse cara quebrar, ele vai quebrar o banco, ele não vai me quebrar não, porque eu estou tão próximo que ele vai pensar em mim. Aí eu falei, olha, isso aqui foge um pouco do discurso, que assim, mas olha só, a proximidade faz, se esse cara da RJ, se esse cara deu ruim pra ele, eu não vou ferrar o Jorge. O Jorge tá comigo desde o começo, cara. O Jorge, ele quando ninguém apostava, ele apostou em mim. Eu errei, quebrei a cara, vou me reconstruir, beleza, mas eu não vou dar mancada com esse cara. Essa que é a grande dinâmica do cooperativismo, de ser tão próximo a ponto de você romper a barreira do profissional e passar a ser meio que um agente, um integrante da vida do negócio daquele associado, né? E você falou do agro, fala um pouco pra gente aqui, porque assim, a Cressol, ela sempre atendeu, né, pessoa física, jurídica e agro, mas a cada evento que eu vou, eu vejo uma maior participação. Primeiro, o stand que vocês têm geralmente nos eventos, vocês vão estar na Copavel semana que vem, não vão? Sim. Se tudo der certo, eu vou tentar dar um bate e volta lá também. Mas, assim, é surreal o que vocês têm feito em relação a tamanho de stands. É um negócio, visualmente, assim, é absurdo. E vocês marcam bandeira, né, em ambientes agora que vocês
estão disputando com o banco de atacado, quando a gente entra no agronegócio e entra também no middle market. Fala um pouco para a gente da evolução da Cressol atendendo essas empresas de médio e grande porte e produtores rurais que já não são mais agricultura familiar, que já estão agora caminhando para se tornar, para trocar CPF por CNPJ e se profissionalizando. Como tem sido o avanço de vocês com esse público? Legal, Ronaldo. A gente tem, dentro da estrutura da Cressol, 98% da carteira do agro são pessoas físicas. Então, veja que é uma carteira hoje, falando em créditos direcionados, né? 22 bi aproximadamente ali. E no crédito comercial nós temos, claro, atendimento também ao produtor. Mas a grande parte desse volume que a gente direciona é 98% pessoa física. Desses 98, 2 tem CNPJ. Então, assim, veja que a realidade do varejo nosso ela é muito grande. Onde nós atuamos com as empresas médias, grande porte, muito olhando o cooperativismo. A gente tem gigantes do agro no cooperativismo. Mais de 50% de exportação do agronegócio no Brasil vem da agro, cooperativa agro. Né? Então, a gente tem uma parceria... Até para entender, são as cooperativas de produção, correto? Exatamente, né? Cooperativas de produção. De grãos, de leite, bovino, pecuária. Então, toda essa logística do agro, no cooperativismo, ela é muito intensa. E a Cressol, ela caminha com isso, mas muito no cooperado da própria agro, na própria cooperativa agro. Então, o que acontece? E o que tu falou é real. A gente teve pouquíssimos casos de RJ dentro da estrutura, todos negociados olho no olho, no fio do bigode, como a gente fala lá, na agência com o gerente. Né? Há aquela toda entrada do processo e tudo, mas há a conversa lá na ponta onde a gente diminui isso. Então, a gente tem um escopo e a gente atende as grandes cooperativas, a gente faz o crédito, a gente também faz esse movimento com eles, mas sempre focado. E por que essa presença lá? Porque a gente, cada vez que a gente vai expandindo, né, essas 1000 agências em 20 estados pelo Brasil, fora que a gente já atende cooperado no Brasil inteiro, então a gente precisa estar presencialmente com nossa marca devido a toda a parceria que a gente já envolve nisso, né? Então as pessoas começam a conhecer Cressol e perguntam da gente lá. Vocês vão estar, a gente quer, justamente por conta da confiança do que a gente entrega. Então quando eu falo, e na história de 30 anos tem um movimento bem interessante, a gente já liberou mais de 56 bilhões em crédito no agro. Caramba. Em 30 anos. Isso em 1.200.000 contratos. Então você pensa, veja o impacto disso, porque assim, ó, isso dá um ticket médio de 50 mil reais, menos de 50 mil na verdade, se fizer a conta aí. E é muito pulverizado. É muito pulverizado. E eu estou falando de um pouco menos de 200 mil cooperados, e quando a gente olha o cooperativismo, quando eu falo agro, eu estou envolvendo a família do cara lá no campo. E aí não é um CPF, entende? Eu tenho mais 2, 3 CPFs. Então, o meu impacto em 200 mil, ele vira 600, 800 mil. É uma transformação gigantesca. Então, estar lá, e eu vou te dar um exemplo, porque a gente vai também no Show Safra em Lucas do Rio Verde, tem a Norte Show Mato Grosso, que é o maior campo agro hoje no Brasil, Sim. né? E o que eu quero trazer para você ter um olhar do que a gente faz. E é importante vocês conhecerem, porque a gente preza muito pelo campo, de estar na visita. Então, eu estive lá no Mato Grosso, eu fui com a agência, a gente andou 2 horas para entrar num assentamento lá onde o cara já tinha propriedade rural, mas ele morava numa casa de madeira, chão batido de terra, a cozinha se atravessava o vento, não tem teto, ele atravessa, era um quiosque a cozinha, e do lado do banheiro tudo chão batido. O tipo de vida desse agricultor que tinha uma área imensa ali. Eu não lembro, acho que ele tinha 40, 60 hectares de terra. Não é pequeno. E ele não conseguiu financiamento em lugar nenhum, Ronaldo. Então essa separação ali do que era a casa dele, Ronaldo, é uma estrutura de vida onde ele tinha uma grande área, não conseguia financiamento no banco, não conseguia financiamento em outras cooperativas, e eu já como diretor estava lá. Eu entendi a necessidade daquele cooperado. Eu conversei com ele junto ao gerente da agência, que o gerente da agência é o cara local, e aí algumas questões de demonstrar renda, e ele tinha garantia real. Então, assim, o que impedia de ver aquele produtor e a realidade dele, sabe? E aí, quando concessão do crédito, como que a gente olha para ele? O gerente tem que olhar o todo. Então, e eles são muito receptivos, o cooperado agro. Então, você tem bolo na mesa, pode ter a dificuldade que seja, mas tem bolo na mesa,
tem café fresquinho, te convida para sentar e lá a gente sentou um pouquinho com a esposa dele, com ele, e no momento que estava eu e ela lá, ela falou assim, meus filhos já estão lá na cidade, eu não sei mais quanto tempo, porque viver aqui, né, meu filho, chão batido, poeira, tal, não sei se é isso. E aí a gente visitou todo depois, tudo, fomos lá visitando, ele conseguiu o crédito dele, eu falei, agora você pode arrumar dinheiro para ele reformar a casa, porque tem como ter financiamento para casa. E aí isso foi feito. Então, assim, você dá dignidade do cara ter um piso bonito, de ter banheiro estruturado, cara. Porque, assim, ó, isso é transformar a vida. Então, assim, ó, e aí onde que eu vejo que o crescimento e onde que a cooperativa pode errar? É incrível isso aí. E onde que eu vejo que a cooperativa pode errar, Ronaldo? No crescimento dela, ela pode deixar de estar lá na base. Perder entendeu? a essência. Perder a isso aí. essência. Então, por que a cultura, e aqui é uma segurança para você que está olhando carreira, porque aqui o que acontece? Na Cressol, a governança dela, como eu falei antes, né, o presidente, o conselheiro, eles são pessoas da base dos cooperados mesmo, agricultor que vive aquilo ali. Então a direção é muito clara do que a gente tem que fazer. E eles já estão lá. E nossas diretorias, como eu estou contando um caso meu, que eu estava lá, as diretorias também vão a campo. Então a gente, como diretor, porque conhece a gente muito de perto do associado. Nós somos as pessoas que tomamos as grandes decisões, né, para isso ir ramificando. Mas quem tem muita voz e tem muita força é o gerente da agência, é o gerente de negócio. Ele conhece mais que qualquer outra pessoa. Muito mais. Então a gente escuta ele e muitas vezes a gente vai para tangibilizar isso, sabe? Isso aqui não é um caso isolado. Você está contando. A gente visitando e isso é rotina. Rural, ele ser muito acolhedor. Na primeira vez que eu fui visitar uma fazenda, foi uma experiência bem curiosa, que eu fui com um sapatinho vagabundo, mocassim, eu não tinha bota, não tinha nada. Cheguei lá, cara, primeira coisa, gostei de você, que número você calça? Me deu uma bota. Aí eu falei, o cara viu que eu tava com a maior boa vontade de conhecer, mas eu não sabia nada, né? Me deu uma bota. Põe essa bota aí, tá? Beleza. Coloquei a bota, e aí você foi de acolhimento, né? E eu me senti na casa de vó, na casa de mãe. Eles prepararam lá, se a gente quisesse dormir na gravação lá, arrumaram a cama. Tá? Eu falei, cara, olha o nível de acolhimento desse pessoal. Muito. E aí a gente estava gravando, né? Foi o pessoal aqui da faculdade. E beleza, a gente tinha comida, feijãozão lá na panela de ferro, tudo incrível. Aí vem, Jorge, a gente falou assim, não, você tem que tomar um negocinho que a gente faz aqui e tal. Aí eu falei, cara, eu vou dirigir, né? Eu falei, pô, ele, não, só um negocinho só. Aí, não, a gente faz uma cachaça aqui, ele explicou lá, eu falei, vamos. Aí o professor nosso que atendia ele falou, ó, não se fala não pra esse cara, você tem, é uma questão de educação, você tem que aceitar. Aí eu falei, beleza, e o cara, o que você falou, cara, tem terra, mas uma simplicidade, com a pão de requeijão assim, uma delícia. Total, aí, ótimo. Aí, não, um dedinho, Jorge, o dedinho dele é isso aqui, cara, o dedinho, mas assim, isso aqui de pinga, cara, um copo americano assim, de pinga, cara. Aí o cara entregou assim pra mim, eu falei com isso aqui, né? Aí não vira, eu falei, cara, eu vou morrer, eu não sou de bebê, vou apagar aqui. Tive que virar por educação, né? Virei, a hora que eu cheguei a gente dormiu no hotelzinho, a hora que eu cheguei, cara, parecia uma criança, assim, dormi em 10 minutos. Mas assim, é um acolhimento tão, assim, a gente fica até constrangido de tão legal. Então, essa é a realidade do Brasil. Claro que você que quer crescer no mercado financeiro, você projeta ali grandes indústrias, você projeta atender empresas de capital aberto, tudo beleza, com governança, mas o Brasil é esse aqui. E muitas vezes você pode fazer uma carreira atendendo esse público, você não precisa fazer uma carreira necessariamente nos grandes players. E claro que naturalmente você vai poder fazer isso, mas olha o tanto de oportunidade que tem. Né? E atendendo empresas também, a gente está vivendo agora um período de recorde de inadimplência no Brasil, então são mais de 9 milhões de empresas inadimplentes. Como que a Cressol também se moldou para crescer num ambiente arisco que nem o atual, e eu vejo cada vez mais apetite da cooperativa em querer financiar sonhos, trazendo ali um portfólio mais sofisticado, com cartões, linhas de crédito, giro. Como que foi esse trabalho de querer crescer num cenário tão hostil que nem a gente encontra agora de 3 anos para cá? Legal, Ronaldo. A Cressol ela veio até 2018 agro. Full agro. Full agro. E algumas
exceções ali que eram complementariedade, né? Tipo um agricultor que possuía uma sociedade empresarial, a esposa, o filho, então isso podia ter conta junto à Cressol. Mas de 2018 para cá, a gente abriu esse leque, a gente virou livre admissão, como a gente fala no cooperativismo, e aí a gente abre todos os públicos. E da mesma forma, a mesma missão, a mesma ideia e público-alvo, varejo. Onde a gente vai, PF, principalmente assalariados, onde a gente consegue entender a realidade dele, cuidar dele. Alta renda tem assalariado, aí a gente tem níveis, né? Níveis de renda e tudo mais. Então a gente cuida dessas pessoas entendendo. PJ, mesmo sentido. Micro e pequena empresa é nosso grande olhar. O MEI agora vem muito forte nos últimos anos também e é a maior hoje nicho populacional. São características totalmente distintas. O MEI é um CPF com um CNPJ. E como eu cuido disso? Então a gente vai entendendo dentro da Cressol, por isso que eu falei da tranquilidade de direcionar vocês. Na carreira, inclusive, a Cressol é muito clara com isso. Então o que você escuta da alta liderança, do conselho de administração, das presidências, e aí eu estou falando de nós, diretores, que somos do sistema e descemos para outros diretores, que vai chegar isso na agência. É um alinhamento, é um direcionamento claro, direto, objetivo e de como fazer isso. Isso você está dizendo é importante porque a clareza na comunicação. Total. Porque tem pessoas que falam assim, mas no meu banco eu não entendo muito a regra do jogo. É bem clara aqui a regra do jogo. Bem clara. E assim, vou te falar de um evento que nós na Central Bazar fizemos agora, na semana passada. A gente fez um evento online do dia de duração com o gerente de agência, e aí a Bazar hoje ela tem 510, 520 agências, é da Bazar das 50% do sistema. Na questão de agências, sim. E aí a gente conversou com todos eles. E como que a gente conversou? Toda a alta liderança sistêmica, a gente chamou a confederação para falar do que está acontecendo no sistema, o que nós estamos direcionando. A gente dá receita de bolo, cara. Fala, cara, faça isso nesse segmento, faça isso com esse produto, entenda a realidade CRM. Você não vai guardar mais na cabeça. A gerente de agência, você é o dono do local, você é o dono da cidade. Entende? Então, assim, a gente consegue direcionar a carreira. Então, o cara tem que chegar lá e ter vontade. Então, assim, o que eu falo pro cara que está entrando na Cressol? Assim, o que eu vejo, sabe? Eu acho que isso o gerente tem que entender. Cara, ele tem vontade, ele tem ambição, ele vai. Vai crescer. Porque assim, você coloca o que a gente passa, que são rotinas. Cara, você sabe tua rotina, você vai gerir, você vai delegar, você vai acompanhar, você vai fazer o relacionamento na comunidade. E ainda você tem a alta liderança, um conselho que é presente na comunidade e que te direciona. Você tem referências dentro da comunidade que vai te indicar, e não só te indicar, te recomendar. Então, você tem chancela, você tem sócios fundadores. É muito forte. É uma fortaleza de confiança estrutural, onde na tua carreira e também como cooperado, você tem segurança. Então, independente porque hoje, como o mercado está muito pujante e necessitado, há uma mudança de lideranças, crescimento rápido. Então, o gerente de negócios hoje, 6, 8 meses, talvez ele tenha uma oportunidade de mudar e já ser um GA, um gerente de agência. Olha que legal. Isso é utópico, no banco não existe isso. Não existe, você vai ter que dar uma vida na carreira. Então, assim, eu vou falar, porque isso expansão. Aqui, a gente vê o aluno, você está trazendo uma coisa que nós vemos o aluno passar por isso. Porque é um movimento muito mais rápido do que um movimento de banco e com a intencionalidade diferente, porque as cooperativas elas querem expandir fisicamente, elas não estão abrindo mão no digital. Pelo contrário, elas estão, você pegar nota de aplicativo na Apple Store, no Google Play, você vai ter as cooperativas mais bem avaliadas que muitos bancos. Só que a ideia deles não é que você vai ser obrigado a ser atendido presencial. É porque esse público ele quer. O produtor rural ele não vai rodar no digital, ele vai rodar no presencial. O digital é para facilitar acesso dele a rotinas de conta, mas o pessoal tem muita oportunidade. A gente está falando aqui de um cenário que a gente vai ver começo agora de arrefecimento dos juros, então a gente vai ver uma Selic começando a reduzir, a gente entende que a inadimplência do agronegócio e nesses últimos 3 anos que foram anos, digamos, sangrentos,
porque o produtor rural se alavancou muito lá atrás e ele contava com o cenário perfeito que não se cumpriu, ele se alavancou com o Selic a 2,5%, 3% e agora com a Selic 15% durante tanto tempo. Então, empresas sofreram, o agro sofreu. Então, com o início desse ciclo de redução de juros, com arrefecimento, com talvez chegando ali numa fase agora já de melhoria, de otimismo em relação à inadimplência de empresas, produtores rurais, e a bancarização que ela vem por conta da ajuda do Banco Central, PIX, se popularizando, tem um espaço muito grande. E o Brasil, pessoal, são vários Brasis. Não é um Brasil só, o Brasil tem dimensões continentais. É impossível falar que o mercado financeiro é igual aqui na Avenida Paulista, é igual no Paraná, é igual em Minas, onde o Jorjão nasceu ali e começou a vida, é igual onde nós estamos aqui, conversamos um pouco nos bastidores Centro-Oeste, são vários Brasis. Então, as cooperativas estão muito dispostas a poder construir com quem ainda não está no ambiente bancarizado uma história que você pode construir junto. A gente fala bancarizado é instituição financeira, tá? Então eu bancarizo, eu levo acesso a uma conta corrente, a linha de crédito, eu levo acesso a um financiamento para um produtor rural ter ali dignidade, morar melhor, poder fazer que aqueles 50, 60 hectares eles sejam frutíferos, sejam mais rentáveis. Isso daí impacta esposa, filho, nora, todo mundo, pessoal, genro, e achar que, claro, é legal pra caramba você atender o cara que tem 10, 12 mil hectares. O cara que tem 4 mil hectares, 7 mil hectares. Isso é muito bom, mas assim, o Brasil é esse, né? O Brasil é do cara que tem ali, às vezes são 40, 50, 70. Aquele cara que ele precisa muito da Cressol para poder ter um capital para melhorar a estrutura dele física, para poder respirar, para poder investir, para poder ser competitivo. A Cressol ela ajuda esse cara, possibilitando esse cara a ter acesso a uma cooperativa de produção que o possibilite vender, porque assim, é muito legal, né? Aquele cara que você atende tem o silo próprio, tem uma estrutura incrível, só que não é todo mundo que tem. Não. Esse cara pegou ali a soja dele. O que ele faz com a soja? Ele vai ter que usar as cooperativas para poder passar. Esse acompanhamento de perto, ele faz muita diferença para o associado, mas faz muito para vocês também, né? Porque vocês conseguem monitorar riscos e oportunidades muito mais rápido do que se você estiver vendo de longe, correto? Exatamente. É uma gestão macro. E é legal tu falar disso. A gente tem dentro da Cressol, a gente olha o ciclo do cooperado. Então não é só a liberação do crédito para fornecer aquilo. Começa na liberação, Começa na liberação, tem um acompanhamento, tem o ciclo da colheita, tem o ciclo comercial, igual os preços despencaram por agora, né? Então o leite está lá embaixo, a soja caiu, o café caiu também, né? Mas o café ainda está num preço bem interessante do que era. Então a gente começa a ter esse olhar para o cooperado e dar soluções para ele disso. Além disso, Ronaldo, nós temos soluções dentro da Cressol. A gente tem um programa que chama Empreendedorismo Rural. Lá nós temos 1.800 famílias que participam desse programa. O que é esse programa? Gerar renda, gestão da fazenda, gestão financeira, sucessão familiar. Então a gente engloba entendendo a vida dele e ajudando muito o pequeno Troca produtor. De boas práticas também. Total, a gente vai com grupos técnicos, agrônomos, melhoria de plantio e assim, há um crescimento de 20%, 50%, 100% da renda, do plantio, do cultivo, enfim. A gente está muito próximo no ciclo. Então veja que isso, até para quem está chegando na carreira, quem está lá gerenciando uma agência, ele tem programas de apoio para conduzir com o cooperado dele também. Olha que legal então, são ferramentas que a gente entrega para o cooperado, mas que a gente vê a sustentabilidade, porque sempre lembrar, ele é dono da cooperativa. Ele é dono. Então, além de todo esse projeto e esse contexto que a gente cria, né, junto da construção do cooperado, a gente tem lembrando, ele é dono do banco, ele é dono da cooperativa. A gente teve 1 bilhão e 200 de resultado em 2025, Ronaldo. Tipo, que empresa que dá 1 bilhão de resultado, sabe? Então, assim, e isso é de quem? É do sócio. É do dono. E todo mundo é dono. E aí a gente já teve 333 milhões distribuídos em dezembro. A gente já distribuiu de remuneração nos juros do capital dele, da sociedade. E quando eu venho agora para março, abril, onde a gente tem a assembleia, onde ele participa da decisão, onde ele fala o que ele pensa, robusto, hein? A gente vai ter mais tantos milhões para distribuir para ele.
né? Onde que tem isso? Tipo, você movimenta, você tem juros melhores, você tem acesso, você tem pessoas que te atendem, você tem programas que te atendem, você tem, cara, você tem uma estrutura que é para chamar de tua, você tem processo decisório, você pode participar ativamente e ainda vai voltar um dinheiro para você. Assim, ó, é uma dinâmica que é muito incrível, sabe? Então, essa volumetria que a Cressol gera, e a gente já é mais que provado o estudo do cooperativismo, Ronaldo, que onde tem cooperativa, tem crescimento. O desenvolvimento humano, o IDH, tudo é melhor. Então você pensa, as pessoas que lá trabalham, as pessoas que lá moram, as pessoas que estão ali convivendo com aquilo, elas vão se desenvolver. Esse é um ponto que você trouxe que para mim é muito importante, e a gente vai agora para essa reta final. Tem um grande amigo meu que é o Márcio Long, ele é diretor da Univales, que é uma cooperativa do sistema Sicredi, em Roraima, ali, Mato Grosso, e é um cara que eu gosto muito de conversar com ele, porque ele virou regional de bancão, e foi para a cooperativa, né? E que esse cara gosta de cooperativa, é um negócio assim, formidável, né? E é muito bom conversar com quem fez esse movimento, porque no final do dia, todo mundo quer, acredito eu, boa parte das pessoas querem construir uma história pessoal, elas querem ter a sua casa, elas querem ter a tua condição financeira, dar aos filhos ali uma boa escola, querem desfrutar, só que isso não pode vir em troca da sanidade mental. Exato. E assim, a cooperativa, claro que tem pessoas que falam, uma cooperativa tá igual ao banco. Gente, vamos lá, não tem empresa perfeita, pessoal, não tem, e assim, em banco, tem muita gente feliz em banco também. Então assim, dentro do banco, a pessoa que está no BBA não está no mesmo Itaú que a pessoa que está no varejo. Então, assim, não tem como demonizar, falar que é bom ou ruim uma coisa sem quebrar ali por nichos, mas tem pessoas que falam assim, a cooperativa está igual ao banco. Cara, claro que no sistema não para de crescer, vai ter uma agência, vai ter um gestor que não é legal, isso vai acontecer, mas no geral a ideia é muito clara e faz muito peso você fazer algo profissionalmente que te dê o dinheiro para você sustentar seus sonhos, pagar suas contas e pôr a cabeça no travesseiro à noite tranquilo. E o Márcio fala muito bem disso. Tem duas pequenininhas que ele fala, cara, ele consegue ser um baita de um pai presente, ele consegue... Então você vê as pessoas que escolheram cooperativa, não foi uma coisa, não tinha outra opção, não, ela escolheu a cooperativa. Porque se você for para uma cooperativa com essa ideia de que não tive outra opção, você não vai ser contratado. A cooperativa, ela não precisa de você que está indo com, vou dar uma chance para a cooperativa. Não, ela precisa de você que entendeu e quer construir junto, porque aqui ela vai crescer com você ou sem você. Agora, se você topar construir junto, entender que faz sentido, você vai ser muito feliz. E você vai pôr a cabeça no travesseiro, sabendo que você vai ter resultado para entregar, vai ter... o operacional tem que ser positivo, tem que se pagar, mas você vai fazer algo que te perpetua pela vida do associado. Eu, no tempo que eu trabalhei em banco, eu posso falar, e isso aqui é natural, né? Do varejo, dificilmente um cliente de banco vai lembrar de você daqui a 8 ou 10 anos. Ao menos se tenha feito uma cagada colossal e tenha ferrado o cara. Mas é real, porque prateleira, gente, é um modelo de negócio, tá tudo certo. Diferente do banco, do segmento atacado, que você no ultralaje, você tem 10, 11 grupos econômicos e você tem proximidade. No varejo é prateleira. Mas na cooperativa, esse cara que teve uma casa toda reconstruída pela cooperativa, pela primeira vez teve um teto decente, teve ali um chão, um piso legal para poder colocar a família dentro, esse cara vai lembrar da cooperativa a vida toda. Então você se perpetua muito na vida do associado. Aqui não estamos romantizando, a gente não está falando que é vida fácil, até tem a galera que vem, não, vou para a cooperativa que eu estou cansado de trabalhar. Porra, não é com hora de férias, você vai trabalhar muito. Só que até porque o cooperado ele vai pagar o crédito. Exatamente. A gente só deu condição dele morar, dele produzir mais e de aumentar a renda dele e ele ter condição de pagar aquilo. E você vai ter que acompanhar muito mais a cooperativa aqui no banco. Você liberou o crédito, caiu na conta do associado, você vai ter que estar perto, porque começa o negócio uma vez que é emitido ali o contrato e pago na conta do associado. Então, essa ideia de que eu vou trabalhar menos, esquece. Você vai trabalhar, talvez até mais, só que você vai trabalhar com propósito, com sentido. Né? Não tem como você fazer dinheiro sem trabalhar, pessoal. Esquece isso. Não é com ano de férias, não é ONG, e aqui pelo contrário, é um espaço para quem quer trabalhar muito. É correto falar associado e cooperado, né? Os dois são termos... Os dois são. O cooperado é o mais... É o cooperativismo, né? Mas associado também está certo que ele é sócio. Perfeito, excelente. E, Jorjão,
Cara, que papo muito gostoso para esse pessoal que está nos acompanhando aqui. Um recado final em relação a crescimento. A Cressol, ela vem numa batidão ferrenho, né? Com números assim, parabéns, inclusive, porque você trouxe números assim, na ponta da língua, ponta de um domínio, cara, que você faz, um negócio que não é comum. E fala pra gente aqui, então, em relação à expectativa de crescimento. Quem está hoje nos acompanhando, pode esperar uma Cressol que vai contratar? Como que as pessoas podem ver essas vagas? LinkedIn, tem um canal de trabalho conosco. É uma boa em evento e levar currículo presencial. Em evento, o pessoal está ali para fazer negócio, conhecer a gente, né? Fala um pouco para o pessoal como que eles podem ser competitivos para a Cressol e o que não pode faltar num candidato que queira fazer carreira que nem você faz. Legal, Ronaldo. Eu vou trazer de trás para frente aí o que tu trouxe, porque aproveitando o gancho que tu falou tudo aí, né? Então, cara, o gerente de negócio, o gerente de agência que só quer vender produto hoje, ele tá morto. Tá. Esquece. O mercado mudou. Hoje é relacionamento, hoje é você conhecer a pessoa e a essência dela. Então, acho que esse é o primeiro grande ponto. Objetivo claro, o que tu quer. Então, cara, se tu quer fazer carreira, o que tu quer? Primeiro, o que você quer para você. Esse é o grande ponto também, sabe? Se eu quero essa tranquilidade, se eu quero ficar fixo num local, se eu quero me arriscar na mobilidade, você tem que ter isso. Se você está combinado dentro de casa, você tem que combinar o jogo do que você quer. Porque assim, ó, a Cressol, como a gente já falou aqui, ela tem espaço para isso, ela está em expansão, ela tem oportunidade interna e é totalmente aberta das pessoas se candidatarem internamente e fazerem esse movimento, independente da cooperativa que ela está. Então há essa abertura dentro do sistema, isso é tudo combinado, bem legal, porque a gente quer ver as pessoas evoluindo. Se a pessoa está lá treinando, e a gente dá esse gancho para ela treinar e fazer esse movimento. Então, 2 pontos muito importantes são esses dois. Ele entender que ele tem que ir com a cabeça de relacionamento, de criar corpo na comunidade, de fazer esse movimento acontecer, né? A ambição dele manda muito, objetivos claros dentro disso e seguir o direcionamento estratégico do que a gente tem. Então, isso bem claro, ele vai crescer. Nossas vagas estão na GUP, acessando lá a Cressol, consegue ver todas as vagas disponíveis, abertas que a gente tem em todo o Brasil, o que temos ali, então consegue acompanhar isso. E aí, diretamente também, LinkedIn, as pessoas postam, repostam, conseguem encontrar também ali dentro da Cressol. Mas o site oficial, onde põe currículo, onde entrega isso, é ali dentro. E é importante conhecer a Cressol, né? Então, tornar-se cooperado, entender o que é o movimento Cressol, entender o que é a Cressol também, é um caminho legal, sabe, Ronaldo, para poder criar também uma sinergia com a marca, entender onde que ele está. Não chegar boiando numa entrevista. Porque assim, ó, todo mundo hoje tem uma conta bancária, como tu falou, seja um Pix, seja um movimento de cartão de crédito, e a Cressol tem isso. Então, o que nós podemos fazer para você que quer chegar no mercado financeiro? Torne-se cooperado. Seja dono do seu banco e inicie essa jornada. E até, em complemento a essa valiosa dica, eu vou deixar aqui para vocês agora uma dica complementar de alguém que admira demais o cooperativismo e que vê na visão do aluno o que tem dado certo em relação a emprego. GUP, plataformas são incríveis, todas as plataformas. O trabalho conosco, da cooperativa que ela é concentrada na GUP, ele é primordial, você tem que ter ali, é uma questão protocolar, mas se você puder ir em evento, vai em evento. Pô, coloca no teu celular ali aquelas tags que você, é pro QR Code, por aproximação você consegue já mandar um LinkedIn, um currículo para uma pessoa interessada. Então, você pode se apresentar em eventos, geralmente são decisores. A gente acabou de falar aqui que vão ter inúmeros eventos que o Jorge vai estar e as cooperativas, elas são muito presentes. Então, tem o Show Rural Copavel, tem a AgriShow, tem eventos no Centro-Oeste, tem eventos no Isidoro Magalhães. Cara, o Brasil todo tem muito evento do agro. Um ponto-chave, tá? Segundo ponto, siga as pessoas que são as decisoras do sistema. Gerente geral, regional, eles postam muita vaga, eles comentam um pouco dos bastidores, eles postam rotina, eventos. Isso é bacana para você pegar mais sobre a comunicação, a cultura, o que está acontecendo no momento da cooperativa. Um outro ponto, pessoal, acompanhe últimas notícias. Tem inúmeros portais ali que trazem notícias do agro e do cooperativismo para você acompanhar e saber numa entrevista o que está acontecendo naquele momento. Isso faz uma diferença brutal, porque você não vai com arroz e feijão básico, você vai com um temperinho melhor de alguém que quer realmente fazer carreira nessa instituição e não simplesmente alguém que caiu ali de paraquedas no processo. Veja o site,
como que eles contam a história da cooperativa, como que eles trazem os produtos, soluções do agro, da PF, da PJ. Joga no ChatGPT para ela te trazer ali um olhar histórico da cooperativa, além do site. Você vai saber que são décadas que a cooperativa não começou na 1 ou 2 anos, que ela fez uma ruptura saindo do agro e virando livre admissão, como o Jorge bem colocou. Esses detalhes contam muito. Então, de 7, 8 anos para cá, com livre admissão, a Cressol passa a jogar um outro jogo, né? Entrando num game que é um game que ela antes não disputava. Por isso, pessoal, detalhes pequenos. Pô, pega hoje o Manual do Crédito Rural, dá uma olhada, principais linhas subsidiadas, o que é o Plano Safra, o que é o BNDES, recurso obrigatório. Pô, tem tanto conteúdo gratuito bom hoje para você desfrutar, que é impossível falar que você não tem como se candidatar, como conseguir entrevista e como minimamente preparar para uma entrevista se você basta ter tempo e internet. Porque se você falar não tem o recurso financeiro, não precisa. Para o básico não precisa, claro. Se puder estudar, se qualificar, tiver dinheiro, beleza, mas só isso já com toda certeza te coloca bem à frente dos demais. Certo, Jorjão? Certo. Meu querido? Posso deixar um recadinho final para cooperados também? Deve, se deve. Para nossas empresas, Ronaldo, a gente tem um olhar também significativo no contexto de evolução de renda. Como eu falei, nossa missão não muda. Perfeito. Eu não sei se no mercado todos conhecem, mas Fungetur, que são linhas de crédito, Olhando Turismo, Finep, que são fundos de inovação, são linhas que ficam muito escondidas, restritas nas instituições financeiras, e a Cressol tem um apelo muito forte. Então, assim, essas micro e pequenas empresas que nós temos no nosso portfólio, que já movimentam conosco, elas têm muitas vezes juros, Ronaldo, que é 6%, 7% ao ano, que é melhor do que o BNDES às vezes, né? Olha isso. Então, assim, o BNDES no agro a gente entregou 8,7 milhões, tudo certo, 103 mil contratos, um ticket médio de 2025 que deu 85 mil, um pouco maior devido à evolução dos cooperados e tudo mais. Na PJ a gente vem fazendo o mesmo olhar. Que tipo de linha eu posso entregar para ele? Então tem linhas BNDES que a gente entrega para o público que tem difícil acesso. Tem Finep que é para inovação. Então a gente constrói isso dentro da Cressol. Então quem está vindo para a carreira, ele vai ter uma gama de portfólio para fazer isso acontecer. Na PF a gente tem todas as soluções também, né? Então é um portfólio mais básico, mas que entrega valor, mas que é aquilo que ele precisa, entendendo a realidade. Eu vim conversando com um taxista aqui. Então ele é uma pessoa física, né? E ele é da Guarucop, inclusive. Legal. Que é uma cooperativa de taxistas, né? Ele, na hora de trocar o carro dele, a frota dele, ele tem ali um descasamento mensal que ficou entendido na vida dele. Aqui em São Paulo, dezembro, janeiro e um pouco de julho ali, dá uma caída no movimento. E ele falou, aqui eu posso me apertar. E aí ninguém olha para isso. E muitas vezes a gente pode olhar para ele ter um limite a mais, porque o cartão, quando a pessoa está usando 5, 6 mil reais no mês, ela não muda o padrão dela. E aí com ele acontece isso. Como é sazonal, esses meses ninguém está olhando para essa sazonalidade dele. Isso acontece. Entende? Então, assim, na pessoa física a gente olha para isso, na pessoa jurídica a gente tem um portfólio. Então, pessoal, venham conhecer a Cressol. É um portfólio muito importante para nós entregar esse valor para vocês e principalmente olhando o crescimento social da comunidade onde a gente está inserido também. É a diferença entre entregar de prateleira e entregar no 1 a 1, quando você consegue ver esses gargalos e você gerar valor efetivamente. Não está sendo um distribuidor de produto, mas está sendo um solucionador de problemas. E a diferença que vai fazer para esse taxista, esse cuidado, é uma coisa que ela é difícil até de mensurar, que não é só questão financeira. Jorjão, muito obrigado. Ronaldo, obrigado. Parabéns pela tua história. A você que nos acompanha aqui, na descrição vai estar o LinkedIn também do Jorge. Eu agradeço todo o sistema Cressol pela parceria de sempre. Eu tenho um carinho gigante, hoje ainda mais por tudo que a gente teve aqui de trocas dessa nossa gravação. E eu espero que você que nos acompanhe passe a partir de agora a olhar com ainda mais carinho o cooperativismo. Siga a Cressol, siga o Jorge, estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link lá do LinkedIn, e você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, põe nos comentários temas e pessoas que você quer ver aqui entrevistados nas próximas semanas. Estamos juntos, um forte abraço a todos, valeu! Valeu, um abraço!